On the last episode of EDP Surf for Tomorrow, Vamos a llegar aquí al sitio del campeonato. the first competition got underway, They don't put pressure, you put pressure on them. and we could not be more surprised. Heat after heat, the scores kept improving. And now it's time for Kai and Gabby in their final round. Hold your nerves, drink some water. You have a final in the 45 minutes. Gabby will be the first, facing Lucia Machado from Canary Islands. That's the best wave of it. Gabby needs a 4.77 to take the win, and the last set is fast approaching. Estás a fazer, pá! Não faz mal, olha, só vitórias. Yes, sir! Yes, sir. Muito bem. Claro que a gente quer sempre ganhar. Now it's time for Kai. He's been invincible all week long. Is there any energy left in the tank? Eight. We were this close, but it was a great competition nonetheless. Does Kai feel he's already accomplished his mission? Joder, y por mucho. Llegué a la final y gané todas mis pangas. Era muy contento con mi surfing y mi resultado. Foi espetacular. E só dá boas indicações também. À la deuxième place de la finale chez les filles. Correu-me super bem, consegui chegar à final e sim, foi um resultado ótimo. E agora é tentar manter. A surf trip is one of the most important aspects in a surfer's development, the endless summer dream. It's also the perfect time and place to improve technique, to open your mind to different waves, to a different culture, creating a new mindset. Each surf trip, it's like getting a university degree, and it doesn't even matter how young you are. Estamos en Maldivas. Pues vamos a estar aquí en un barco. Es la primera vez que estoy aquí. Y por ahora solo hemos surfeado 2 veces, pero había olas bastante buenas. Me and Dan's room. This is Zé's room. And why choose the Maldives? Porque este grupo é um grupo de miúdos jovens e as Maldivas acho que é um playground perfeito. É uma onda perfeita, com algum desafio, mas é um desafio muito light. Só o facto da água ser quente é muito melhor, dá para passar muito mais tempo na água confortável. E depois é as horas de surf, quando as ondas estão boas, as repetições. Acho que o propósito destas viagens é isso, é perceber quem tem atitude, quem não tem atitude, quem é preguiçoso, quem não é preguiçoso. Yeah, let's go guys. Let's go to the Donny. To the what? Donny. Well, speaking about a restless surfer, it's maybe time to know a little bit more about Gabby. Acho que a minha primeira experiência no mar foi quando eu tinha uns 7 anos. No barco, o meu pai tinha um barco e muitas vezes me puxava com a prancha, eu ia atrás. Depois já comecei a surfar com 7 anos, 8 anos, ou seja, desde que me lembro que adoro surfar. Então tentei fazer tudo, skate, patins, tudo aquilo que fosse radical e que as mães diziam, pá não, por amor de Deus e tal, eu punha a melhor a fazer.
Desde o primeiro campeonato que eu adoro competir, e esse sentimento acho que se tem vindo acho que até diria vindo a aumentar. Adoro competir, adoro quando vou competir. Qual é a tua estratégia para este primeiro hit? Este foi o primeiro campeonato que eu ganhei. Foi o Grão Mercedes quando eu tinha 14 anos, por isso é que eu tenho aqui separado. E este aqui foi a primeira vez que eu fui campeã nacional sub-16. Quando era mais nova tinha sempre a ideia de quer ser adorar ver o surf, quer ser profissional, mas acho que não tinha muito bem a consciência do que era preciso para lá chegar, e acho que agora, nos últimos tempos, tenho consciencializado mais do que realmente é preciso e do sacrifício que isso implica, e isso faz-me querer ainda mais. Não? Ela não baixa os braços, ela não baixa mesmo os braços e portanto, quem não baixa os braços, as coisas podem mesmo acontecer. But never demand or patiently waiting till then. Eu penso que o meu objetivo é chegar ao topo, e houve tantas mulheres que chegaram ao CT feminino. Portanto, a partir do momento em que ela disse que queria, eu sabia que ia acontecer, e vai acontecer, não tenho qualquer dúvida, mas sabia que também que há um caminho a fazer, não é? É um bocadinho exigente. Agora, para o resto fluir, eu tenho que ter boas notas. Não há surf sem boas notas. Ou seja, deixar a escola é um erro. Mesmo que não fosse importante, em termos de futuro, seria importante para um desporto. Portanto, isto tudo faz parte do processo, faz parte da educação. É um sinal que as coisas que tenho vindo a fazer até agora, ou seja, manter a escola e o surf, tem sido o caminho correto, e que só motiva mais a continuar a ter boas notas e a surfar bem e a acreditar que vou ser capaz de chegar ao CT. One of the advantages of sailing around the world's best reef breaks is that you just might be in the position of sharing waves with some of the best surfers. La mejor manera de mejorar es surfear con gente que es mejor que tú, o sea que fue buenísimo porque estábamos solo nosotros, los del barco de Vasco, que eran majos, y Vasco y Goni, que son uno de los mejores surfistas de Europa, así que es buenísimo poder surfear con ellos. Ter o Vasco e o Goni aqui na viagem foi espetacular, porque pronto, eles podem sentir o que é aquele nível um bocado mais alto, não é? Um nível muito mais alto, muito mais forte. Acho que muito do surf, do desenvolvimento do surfista, acontece mais por intuição do que por instrução. Não adianta o treinador estar a dizer faz isto, faz aquilo, faz aquilo. Quando eles veem, eles percebem e depois aplicam. Mas é grande onda, podes pôr outra vez? Posso pôr? O Gabi está aqui tipo... Uau! Claiming? Tu vais fazer isto? The guys are so pleased with their own performance, but not everyone shares the same opinion. Não estava a curtir, portanto, às vezes pareciam boas, depois via as filmagens, estava mesmo mal. João is still struggling to get back his A game. Não, porque eu vejo como é que estou a surfar e sei que consigo surfar melhor, por isso é que me irrita. And it's not all fun and games for those who won't accept nothing but their very best. As viagens de surf podem sempre ter o outro lado da moeda. Ventos maus, ondulações erradas, chuva. Ayer entramos a la mañana en Yales y luego desayunamos y luego después fuimos a Sultans. E pronto, estávamos todos a surfar lá na boa e depois para de chover e o Gustavo e o Tomás resolvem ir filmar para a ilha. O condutor do dinghy começou-nos a levar, nós basicamente tínhamos que passar pelo line-up onde o pessoal estava todo sentado a surfar. Epá,
e eles passaram com o bote assim. E no momento onde deveríamos estar a fazer essa curva para o outside, entra o set e o que o condutor do barco faz é exatamente o contrário e tenta dirigir-se para o canal de Onkis, ou seja, vai diretamente para o inside e contra o pico. Eu estava a gritar outside, 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 mas eu percebo, aquilo foi tudo muito rápido e o condutor vira para o inside e a onda acerta-nos mesmo em cima do barco e virou imediatamente o barco. Eu estava na água e de repente começa tudo aos gritos, virou o barco. De repente todos empezaron a remar hacia el otro lado y vi que estaba el barco sin nadie, dado la vuelta y... Tipo, o barco virado assim, com o motor para cima, estava a agarrar numa mala da máquina. This is not good news. After 3 days in the Maldives, our training camp is on hold. With no material to film, the purpose of the trip is compromised. Zer's trying to reach the producers to understand what we should do. Fala Salvador, tudo bem? Estamos aqui a almoçar todos, houve aqui um acidente, o Gustavo e o Tomás estavam a vir para a ilha com o dinghy a filmar. O gajo do dinghy não sabia guiar o barco e simplesmente virou o barco e eles acho que perderam o material todo, câmaras, telemóveis. Will the team have the energy to change tomorrow now? Estamos aqui um bocado sem saber o que fazer agora, mas